Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dr. Santiago Paes. Obrigado por você ter enviado esse vídeo para que eu faça uma análise da quantidade de proteína que pode ser utilizada. Quem está fazendo essa análise, quem está falando essa informação é o Cariani, então vou fazer a análise desse vídeo conforme vocês pediram, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Você come a quantidade certa de proteína? Claro. Olha, eu como um filé de frango assim, ó. Assim, ó. Aí ele coloca... Isso aí, então vamos lá. Um filé de frango com 100 gramas, a gente tem aproximadamente 23 gramas de proteína de mais alto valor biológico, não acima do whey protein, mas tem um bom aminograma, especialmente dos aminoácidos essenciais, mas beleza. Então acho que eu já sei onde ele vai inferir, talvez ele fale assim, é esse tamanho aqui de proteína, esse aqui, desculpa, de bife, né? Então isso é importante. A gramagem ou a percepção, ela é muito importante, mas vamos continuar com o vídeo aqui. Um pedacinho que não cabe nem na palma da mão. Quanto você pesa hoje, Bebe? 77. 77 quilos. Pronto, 77. O que os estudos mostram? Que no mínimo, para você manter suas funções vitais, uma pessoa normal, 1 grama de proteína por quilo de massa corporal. Então, para esse indivíduo aí de 77 quilos, a gente está falando de, no mínimo, 77 gramas de proteína. Ou seja, 300 gramas, se ele fosse comer só arroz, salada e filé de frango, 300 gramas de filé de frango, nessas condições, já estaria tranquilo. Ou seja, 3 refeições desse tipo já estariam contemplando praticamente aí a necessidade dele. Mas se ele treinar, ou então se ele exigir mais, aí a gente vai ajustar aqui. Mas vamos lá. Então você deveria comer em média de 150 gramas de proteína por dia. Olha só, vamos lá. Em média 150 para um cara com 75, com 77... No caso aqui, o Cariani já projetou para ele, em média, 2 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Veja bem, a gente tem que entender que, a depender do tipo de dieta, a gente pode reduzir um pouco a quantidade de proteína ou aumentar. Quando eu falo depender do tipo de dieta, eu estou falando de uma dieta ou hipocalórica. O que é uma dieta hipocalórica? É uma dieta que você reduz um pouco as calorias em relação ao que você precisa, para justamente a gente entrar no que a gente chama de déficit calórico e, consequentemente, fazer com que o nosso corpo tire um pouquinho das reservas que a gente tem para contemplar isso. Qual que é o principal tecido de reserva? Gordura. Então, toda dieta hipocalórica leva à redução do percentual de gordura. Só que tem que entender que toda dieta para emagrecer faz perder massa muscular. Então, o ajuste da proteína, ou seja, a tentativa de se aumentar um pouquinho a proteína, é justamente para reduzir um pouquinho esse catabolismo muscular junto com o treinamento combinado, ou seja, musculação e cardio. Esse é o cenário perfeito. Então, quando a gente está ajustando para 2 gramas de proteína, a gente já subentende-se que esse indivíduo aí está com pelo menos um déficit calórico de 500 quilocalorias. A depender do tipo de dieta, então vamos lá, uma dieta normocalórica. O que é uma dieta normocalórica? É exatamente uma dieta que contempla a necessidade que esse indivíduo tem. O que é uma necessidade energética que esse indivíduo tem? É a taxa metabólica de repouso. O que é a taxa metabólica de repouso? É o quanto de calorias ele precisa para manter-se vivo, multiplicado pelo fator atividade. O que é o fator atividade? É o quanto você se desloca ou treina por dia. Se a gente tem entre um fator de atividade 1.4 e 1.7, significa que esse indivíduo é moderadamente ativo. Significa que ele faz uma musculação, ou até mesmo uma musculação e um cardio, a depender do cardio. E aí a gente multiplicaria esse valor de taxa metabólica de repouso, que é um valor que a gente encontra em fórmulas de estimativa desse valor em função do peso, da idade, da massa magra. Aí a gente tem que avaliar qual é a melhor fórmula para isso. O resultado disso, então, a gente vai ter esse valor energético total que vai compor a dieta, ou seja, 3.000 quilocalorias. Para esse cara de 77 aí, provavelmente vai dar umas 2.600 quilocalorias por aí. E aí, quando a gente está falando de uma dieta normocalórica, ele precisa exatamente de 2.600 quilocalorias. Então, se ele precisa de 2.600 quilocalorias e ele consegue bater certinho para manter o peso dele, os estudos sugerem que a quantidade de proteína por quilo de massa corporal é de 1.6. 1.6 gramas
vezes 77 daria necessariamente o que esse indivíduo precisaria, o que essa pessoa, né, esse sujeito precisaria para manter as funções e também ganhar muita massa muscular. Se esse indivíduo está fazendo uma dieta hipercalórica, ou seja, se esse indivíduo está numa fase de bulking, ou seja, uma fase que você come um pouco mais para ganhar mais massa muscular e também vai ganhar um pouquinho mais de gordura também, mas ganhar mais massa muscular, até mesmo para treinar melhor, aí a gente pode reduzir a quantidade de proteína. É interessante, né? Quando eu estou em bulking, quando eu estou em fase de ganho de peso, é como se a maior quantidade de calorias poupasse a quantidade de proteína que eu vou precisar. Mas não entendo que maior quantidade de calorias é qualquer tipo de caloria vinda, por exemplo, de álcool, por exemplo. A gente sabe que 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. Então não é por aí que a gente tem que pensar. Mas se a gente for pensar só em carboidrato, proteína e gordura, tá tranquilo. Você fazer um superávit ali não tão alto, né, para você não ganhar muita gordura nesse processo, cerca aí de 300 quilocalorias por dia de superávit é o valor ótimo para você tentar acertar e progredir muito bem sem estocar tanta gordura. Então você pode pensar até em um ganho de 5% do teu peso, como a quantidade de peso que você pode estar ganhando ao longo dessa fase de bulking, né? Olha só quanta informação já dei aqui. Mas, como você está em superávit, você pode estar reduzindo até mesmo a quantidade de proteína para 1,4 também, está super tranquilo, até mesmo 1,6 está super tranquilo. Então, já fica um insight bem legal para a gente entender o contexto da coisa. 150 gramas de proteína por dia não é 150 gramas de frango. Isso aí. Frango não é proteína, frango tem proteína. Isso aí. 100 gramas de peito de frango tem aproximadamente 25, 27 gramas de Menos proteína. um pouquinho. Nada. Distribui em filé. Menos um pouquinho. Às vezes as evidências sugerem ali 23. Isso diverge muito para a tabela de referência, né? Mas para 27 gramas, 100 gramas de filé de frango, tá, mas entre 23 e 27, joga no 25, né? Vamos colocar assim. Mas beleza, lembrando que arroz e feijão, ao se completar, caracteriza como se fosse uma proteína completa, viu? A junção de arroz e feijão é considerado aí uma junção de aminoácidos que faltam no arroz, que são completados com os aminoácidos do feijão, e aminoácidos que faltam no feijão e são completados com o arroz. E quando a gente une os dois, a gente considera isso uma proteína, tá, completa, mas vegetal. E os estudos sugerem que do valor total da tua dieta, pelo menos, no mínimo, uns 10% seja de proteína vegetal. Isso é muito legal, ou até mesmo muito importante por conta da fermentabilidade, ou até mesmo da carga adicional de gordura saturada que as fontes proteicas de origem animal possuem. Então fica um insight bem legal para você planejar e pensar a tua dieta junto com o nutricionista. Frango, quanto ele teria que comer? Ou é uma galinha inteira. Eita. Mas eu vi Uma granja. um copinho meio de whey aí, senão eu acho que eu tava. Já Exatamente, uma alternativa excelente. Perfeito. O whey protein é a proteína de mais alto valor biológico, né? Então a gente tem 30 gramas de whey protein, tem cerca aí de 26 gramas de proteína. Então vale muito a pena sim a gente estar utilizando. Lembrando que a diferença entre concentrado e isolado basicamente é em se tratando de fermentabilidade, porque o isolado tem 2 gramas de carboidrato, o concentrado tem um pouquinho mais. Desculpa, o concentrado tem um pouquinho mais do que o isolado, mas o diferencial não vai ser essa relação de carboidrato por si só, tá? O diferencial vai ser na fermentabilidade. O isolado ele fermenta menos, então isso é uma excelente uma condição, principalmente para indivíduos que têm síndrome do intestino irritável, até mesmo indivíduos que têm muita flatulência, indivíduos que têm dor de cabeça. Isso é muito bacana, interessante. Ou então, qual adoçante o whey protein adoçado? Tem que verificar isso, porque existem adoçantes, os que terminam em ol, né? Sorbitol, mantitol, eritritol, xilitol, tem uma fermentabilidade muito grande. Então, isso é o que a gente precisa contextualizar e entender. Para quem tem pouco tempo, é whey protein. Porque é uma proteína de alto valor biológico. Isso. Tem uma quantidade altíssima de aminoácidos essenciais, que é o Principalmente a leucina. Você quer saber se um whey protein é bom? Analisa a leucina,
tá? Esse valor tem que estar no mínimo de 2,5 a cada 30 gramas de porção de whey protein. Te busca na proteína, que é o que constrói massa muscular, e é fácil, né? Perfeito. Isso é muito válido e interessante a gente contextualizar todas essas questões. Então fica aí um insight bem legal desse vídeo. Obrigado por você ter enviado esse vídeo. Então analisei aqui as informações do Renato Cariani, um incrível influencer, né? Uma pessoa que luta muito pela busca de saúde através do estilo de vida saudável, treinamento, nutrição. Existem alguns vídeos que a gente discorda um pouquinho das informações, mas discordar é tranquilamente válido e faz a gente evoluir. Nesse vídeo ele foi muito bem, foi perfeito. Eu respeitosamente concordo com esse vídeo, com a informação do Cariani. Perfeito. Então é isso aí. Obrigado pelo envio desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, comentá-lo. Compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Se você é a primeira vez que está aqui no canal, se inscreva no canal para mais dicas. Muitíssimo obrigado para você que ficou até aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço.